No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre a cultura japonesa e também sobre a melhor forma de você economizar dinheiro, levando em consideração os aprendizados que a cultura desse povo traz para todos nós, principalmente o brasileiro que tem uma cultura um pouco controversa da população lá do outro lado do mundo. Eu sou Raul Andrade, se você não me conhece, muito prazer. Se você não é inscrito do canal, peço que você me acompanhe por aqui, se inscreva, deixe seu gostei nesse vídeo. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre alguns pontos muito interessantes que a cultura japonesa tem como ensinamento e você deveria também levar em consideração para que você também se torne alguém muito mais próspero, assim como os japoneses são, na hora de guardar o seu dinheiro, buscar economizar o seu dinheiro e, claro, diversas outras coisas que também são muito interessantes e deveria ser colocada em prática, principalmente pelo brasileiro em geral, para ter uma vida próspera financeiramente falando muito melhor. A população japonesa, em vários quesitos, é conhecida mundialmente, pela questão da longevidade, por ser um dos países que tem a maior taxa em questão de morte, o povo japonês demora muito mais tempo para morrer do que outros países e, claro, a cultura em si do país contribui muito para isso, para que isso seja possível, tanto na questão financeira, na qualidade de vida, na cultura em si, que é incentivado dentro do país, traz o país a outro patamar em relação a outros países, principalmente se considerado com o nosso. Não que o Brasil também seja um país péssimo, mas nós deveríamos aprender muito mais com o pessoal japonês, com o povo japonês e com outros povos também ao redor do mundo, que tem uma cultura bem rica em vários aspectos e nós deveríamos aprender um pouco mais a respeito disso. E os japoneses têm alguns elementos, alguns hábitos em consideração que é levado em relação à sua vida inteira, que são colocados em prática no seu dia a dia e faz com que ele seja muito mais bem sucedido. Uma das primeiras coisas que o japonês geralmente faz para ter um controle financeiro da sua vida é algo chamado kakeibo, ou também poderíamos abrasileirar isso e chamar de controle financeiro doméstico. O kakeibo é basicamente um apontamento de todos os seus gastos e suas despesas e, claro, visando sempre a economia. Isso sendo adaptado sempre de acordo com o salário, com a renda que a pessoa tem. Então imagine que você tem uma renda de R$ 2.000. Então você vai apontar a sua vida, o seu custo de vida, todos os seus gastos, a sua renda, e ver como que anda o seu comportamento. E dentro daquele apontamento que você faz, você pode também escolher o que você vai priorizar, o que você vai excluir daquilo, para que você possa colocar como critério, basicamente, de obrigação para você poupar, economizar. Pois é, o povo japonês tem esse hábito, de poupar e pensar muito no longo prazo. É um dos povos mais poupadores que existe no mundo, são os japoneses, por essa visão de longevidade, de olhar para o longo prazo e de se buscar sempre estar criando algo ali para garantir o seu futuro, até porque ele vive muito mais do que a média de outras pessoas pelo mundo, de outros povos aí espalhados pelo nosso planeta. E claro, quando você faz esse apontamento, mesmo que simples, e o japonês tem o hábito de fazer esse apontamento da forma mais simples possível, que é realmente na ponta do lápis, pegar um caderno, fazer as anotações ali, riscar o que você pode excluir e priorizar sempre a poupança. É basicamente o primeiro princípio que o japonês leva muito a sério. E o brasileiro muitas vezes tem preguiça, Dá para fazer isso de várias formas, pode ser da forma tradicional com apontamento, pode ser em um Excel, em uma planilha, em um aplicativo de despesa, de controle de gastos. Hoje em dia existem várias formas e ferramentas para você ter esse controle. E claro, o controle ele é a base praticamente de todas as outras decisões que você tem na sua vida, no seu dia a dia. É saber como que você anda se comportando, fazer uma crítica em relação aos seus gastos, ao que realmente é prioridade para você, o que não é. Então é fazer esse balanço o tempo todo, E claro, você pode muito bem tirar um tempinho do seu dia, algumas horas, alguns minutos do seu dia, durante uma vez pelo menos no mês, e fazer um apontamento desse. Quanto que eu espero gastar com saúde? Quanto que eu espero gastar com alimentação? Quanto que eu espero gastar com lazer? Está condizente com minha realidade financeira? É basicamente isso que o povo japonês pratica de primeiro momento, além de outras questões que também são interessantes. Dentre elas, a questão do longo prazo, O povo japonês é um povo menos ansioso, digamos assim, do que o povo brasileiro. A visão de olhar para o longo prazo é saber que agir de forma imprudente hoje muitas vezes vai interferir diretamente no seu futuro. E, claro, pelo fato do pessoal daquele lado do planeta viver bastante, E, claro, se cuidar para isso, eu diria que é durante a vida inteira cuidar da própria saúde financeira, da própria saúde do corpo,
da mente e do espírito, enfim, de tudo, de uma forma conjunta, faz com que essas pessoas vivam de forma tranquila, próspera, sem se preocupar com finanças de forma direta, pensando em lazer e em, claro, usufruir do melhor que a vida lá pode proporcionar para todas essas pessoas. A mentalidade de longo prazo vem em conjunto do primeiro método ali, que é o controle de orçamento, que é chamado de caqueiro, porque você analisa as suas possibilidades, você olha para o longo prazo e você sabe que daquele valor, daquele orçamento que você tem como obrigatoriedade de olhar para o longo prazo. E aí você todo mês vai tirando uma pequena parcelinha daquele valor. Não precisa ser grande, né? Não precisa ser alto, mas você sabe que de pouco a pouco você lá no futuro vai ter uma garantia, você vai ter uma aposentadoria melhor, você vai precisar trabalhar menos porque você aproveitou o momento que você estava disposto e buscando trabalhar mais para isso. Você separou uma parte para te compensar no futuro e é basicamente isso que nós precisamos levar mais para nosso dia a dia aqui no Brasil. Outra coisa que o povo japonês também gosta muito de fazer é ter consciência de valor em relação também aos seus hábitos de consumo. Por exemplo, o pessoal, né, o povo japonês em si, tem aquele entendimento sobre o valor das coisas, sobre o valor daquilo que você gasta, sobre o valor do seu dinheiro, né, digamos assim. Tudo que é comprado é realmente buscado usufruir até o último momento. Digamos que o pessoal japonês, o povo japonês não tem o hábito de andar trocando de objetos, de eletrodomésticos, de produtos em geral com tanta frequência. E isso não é ser mão de vaca, é simplesmente você buscar aproveitar o máximo daquilo que você tem disponível para utilizar. Ah, eu vou comprar um liquidificador. Comprei um liquidificador hoje, o liquidificador está em ótimas condições, mas eu vejo outro numa promoção ali que às vezes nem é tão viável assim. Me chamou a atenção, eu vou lá e compro outro. Então eu tenho 2 liquidificadores para quê? Se o primeiro que eu já possuo atende minhas necessidades, sabe? Então é extrair o máximo daquilo que eu tenho disponível para depois sim eu ir buscar comprar outro quando realmente houver necessidade. E assim eu evito gastar, né? Muitas vezes as pessoas aqui se apegam principalmente aos gastos, a se iludir com propagandas enganosas, com aquelas promoções, liquidação, compre tanto, pague não sei quantas. Isso aí geralmente é como se fosse uma armadilha para quem gosta de consumir. E em relação ao consumismo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a população adora, né, consumir algo, seja de origem eletrônica, hoje principalmente com a tecnologia envolvendo muito a internet e vários outros serviços utilizados na internet, isso vai aumentando cada vez mais. E diversos outros setores também de consumo. E claro, isso deveria ser um pouco mais analisado por você. A questão de consciência de valor é basicamente isso, né? É aproveitar os seus recursos da melhor forma. Outra coisa em questão hábitos de consumo. O povo japonês, independente, claro, da sua condição, utiliza muito dos serviços públicos, né? Então, às vezes a pessoa tem condição de ter o carro, de andar, se locomover com o seu carro próprio, mas ela, querendo ou não, ela economiza, utiliza da qualidade dos serviços públicos. Aí eu posso até dizer que pode ser que lá a qualidade do serviço público de transporte seja muito melhor que aqui. A questão de trabalhar e fazer o seu próprio alimento em casa e levar seja muito mais viável do que aqui no Brasil, né? É uma questão que eu diria estrutural e não em si cultural nesse aspecto. Nosso país, infelizmente, tem muito ainda que melhorar em questão estrutural, tanto de transporte quanto até mesmo, né, da parte individual, onde você utiliza o seu carro para ir trabalhar, mas você encara o trânsito, você encara diversos obstáculos ao longo do caminho. E nós temos um longo caminho ainda pela frente a melhorar nesse quesito. Mas até nesse aspecto, o povo japonês pensa, né, analisa, economiza, utiliza dos serviços que ele tem disponível ali, mas eu diria que isso é mais uma questão de esforço dos governos lá e não diretamente da população, né? Eles só usufruem daquilo que é público, daquilo que é o direito deles de usufruir. Muitas vezes nós também não utilizamos aqui daquilo que é o nosso direito de usufruir. Isso seria algo interessante também de nós brasileiros dar um pouquinho mais de valor. Outra coisa que o povo japonês consegue evitar é dívidas. Um problema bem sério aqui no Brasil, inclusive, né? Temos aí quase 70% da população endividada em vários tipos aí de endividamento, seja de financiamento, de cartão, de empréstimo, de várias outras coisas. Tem uma quantidade bem significativa da população nossa envolvida com dívida. E o que o povo japonês, a população japonesa faz no sentido de se endividar? Evita o máximo possível comprar coisas
parceladas. E quando são compradas parceladas, em poucas vezes, para que não se pague juros sobre aquela compra. E outra coisa também é sempre que possível comprar à vista, né? Porque se você comprou à vista, você não tem que pagar nada depois. Então, buscar comprar em primeiro momento à vista e evitar o máximo possível comprar algo parcelado que tenha um peso de juros. Embora o país tenha uma estrutura financeira um pouco mais, digamos assim, equilibrada do que em relação ao Brasil e outros países, mesmo assim as pessoas evitam se endividar, evitam a todo custo, né, ficar criando sempre uma bola de neve que só contribui para a má qualidade de vida, principalmente para a questão financeira de cada pessoa. Então, no endividamento, nós precisamos aprender um pouco mais a fugir de contas e mais contas em cima de contas e virar uma bola de neve horrível na vida de cada cidadão. Outra coisa que o povo japonês investe bastante em educação financeira. Não só o povo em si tem um interesse, né, o pai de ensinar o seu filho a economizar, a poupar, a olhar para o longo prazo, mas em si também os governos investem bastante em incentivar a população a poupar. Não é à toa que são uma das populações que mais poupam no mundo, né? Aqui no caso do brasileiro, isso ainda não é tão comum assim. Muitas pessoas não conseguem nem fechar o mês no positivo, mesmo que não guarde nada, né? É um problema muito sério que nós ainda temos em relação à forma de nós se relacionarmos com nossas finanças. É muito difícil para o brasileiro hoje, eu acredito, a conseguir fechar positivo o final do mês. No 0 a 0, digamos assim. Ganhei 3, gastei 3, né? Geralmente o brasileiro ganha 3 e gasta 5. Então ele já começa o outro mês com 2 de dívida. E isso tem que ser mudado. Felizmente eu sei que não depende só da nossa vontade, depende também de outros fatores, da facilidade do nosso custo de vida, da nossa qualidade de vida aqui ser melhorada, e espero que um dia isso aconteça. Mas educação financeira é importante na vida, desde da criança japonesa até o idoso aposentado japonês. Então, podemos dizer que a população japonesa não se baseia em uma única só coisa, né? Mas é um conjunto de hábitos que faz com que essas pessoas sejam muito bem sucedidas financeiramente. E claro, as principais lições é fazer apontamento daquilo que nós temos de renda, daquilo que nós gastamos, e se realmente é essencial gastar ou não, a questão da educação financeira, o pensamento por longo prazo e, claro, definir aquilo que nós podemos todos os meses visando a longevidade, visando o longo prazo, a futura aposentadoria e buscar também qualidade de vida durante todo o processo, né? Não é só olhar para o longo prazo, pensar em guardar, em poupar, mas também pensar na qualidade de vida. É um conjunto de fatores que podem contribuir para uma vida melhor do brasileiro e da brasileira que estiver me vendo. Se você gostou desse vídeo, peço que vocês deixem o seu gostei, compartilha com alguém que curta esse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.